Vestígios do ser humano em Roma. Para mim foi um verdadeiro renascimento o dia que pisei em Roma. Assim escreveu Johann Wolfgang Goethe, o maior poeta clássico alemão, no ano de 1786. Ele havia interrompido seu trabalho e suas obrigações para realizar o grande sonho de viagem dos alemães, conhecer a Itália. Durante quase 2 anos, ele teve aqui excitantes encontros com as obras de arte da antiguidade, com a paisagem, com as pessoas. No verão bem cedinho, entre as 4 e as 6, Roma poderia ser ainda hoje como era no tempo de Goethe. Os ruídos que mais sobressaem são o arrulho das pombas, o murmúrio das fontes, os passos de alguns poucos madrugadores que vão para o trabalho ou rezar numa das inúmeras igrejas, ou que simplesmente vagam sem rumo e sem sono. Esta é a hora do encontro com a Roma eterna, a antiga capital do Ocidente. Sua incomparável ascensão provocou o assombro do mundo inteiro. Tibre desempenhava um grande papel na vida da Roma antiga. Oferecia proteção contra ataques inimigos e era, ao mesmo tempo, uma importante via comercial. Coube-lhe honra divina sob o nome de Tiberinos, e os poetas lhe deram a designação Pai Tibre. O rio oferecia peixes deliciosos e água de melhor sabor que a água calcária dos aquedutos. Segundo a lenda, Rômulo fundou a cidade em 753 a.C., desenhando com um arado uma linha divisória em torno das colinas do Palatino, e depois levantando sobre ela um muro baixo de pedra. Rômulo matou seu irmão gêmeo Remo por achar que esse havia debochado dele ao pular o muro. A poderosa muralha de Roma foi construída pelo imperador Aureliano no ano 270 d.C., como defesa contra a crescente ameaça de invasão pelos germanos. Em 117 d.C., no ano da morte do imperador Trajano, o Império Romano chegou à sua maior expansão. Abarcava todo o sul da Europa até o Danúbio, as atuais Inglaterra e França, o Oriente Próximo e a África do Norte. Roma, o centro do Império como deve ter sido na época. O ponto central de Roma era o Fórum, hoje um campo em ruínas com restos de antigos templos, pátios de colunas e arcos de triunfo. Para aqui convergiam todas as estradas do Império Romano. Aqui ocorriam os acontecimentos mais importantes para os habitantes do Império e para o mundo. Por aqui desfilavam os cortejos preparados para receber os generais que retornavam vitoriosos. Construíram-se arcos de triunfo em honra aos imperadores. Os mais famosos do Fórum homenageavam Titus e Septímio Severus. Os relevos nas paredes contam a história das vitórias alcançadas. As 3 colunas do templo de Castor e Pollux são hoje um símbolo do Fórum. No templo de Vesta ardia o fogo eterno de Roma. As vestais que cuidavam dele tinham uma vida austera, semelhante às das freiras de hoje. O templo de Saturno era o centro das festas dedicadas a essa divindade em meados de dezembro. Os festejos duravam 7 dias, durante os quais não havia diferenças de classe e se trocavam presentes como no Natal cristão. O templo do imperador Antônio e de sua esposa Faustina lembra que os imperadores romanos já eram adorados como deuses, mesmo ainda vivos. Como vários outros templos, ele se transformou em igreja mais tarde. No meio dos edifícios e estátuas do Fórum,
A Assembleia dos Cidadãos Romanos era o único lugar do vasto império onde o povo exercia o direito de voto. Os senadores realizavam suas sessões da Cúria, a Câmara Alta do Estado Romano. O Monte Palatino, onde, segundo a lenda, Rômulo fundou a cidade, limitava o Fórum ao sul. No auge do Império Romano, o monte se tornou a sede dos deuses romanos da terra, pois os imperadores construíam aqui os seus magníficos palácios. Tomavam como modelo as construções do imperador Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C. Domiciano queria salientar, desse modo, o poder imperial. A opulência e as dimensões desses edifícios eram famosas na época em todo o mundo ocidental. A palavra palatino tornou-se em todos os idiomas ocidentais um símbolo de pompa principesca, o palácio. Na antiguidade, no lugar da atual prefeitura, erguia-se o Capitólio, o templo dedicado a Júpiter. Era, na verdade, o centro da cidade e do império. Hoje, esse ponto central de Roma é assinalado pela estátua a cavalo do imperador Marco Aurélio. Os museus capitolinos ocupam uma parte do monte. Neles, encontramos preciosos documentos da arte antiga. A peça mais conhecida é a Loba do Capitólio, que é ainda hoje o símbolo de Roma. Segundo a lenda, Rômulo e Remo foram abandonados ainda recém-nascidos, sendo salvos e amamentados por uma loba. Esta estátua de bronze da fase helenística posterior foi muito copiada pela arte medieval europeia. Diversas estátuas documentam que a arte romana usou a grega como modelo. Um grande salão abriga os bustos de imperadores romanos. Entre as obras, duas reproduções do imperador Augusto, que trouxe a paz interna aos seus domínios. O imperador Trajano, que reinou na época da maior expansão romana. Marco Aurélio, que defendeu o império contra as invasões dos germanos. Nero, que assassinou a mãe e a esposa. Foi ele também que determinou a perseguição aos cristãos. Entretanto, no começo da galeria dos imperadores romanos, ele se destaca: Júlio César. O instrumento de seu poder era o exército. A vitória de César na Guerra Civil de 49 a 48 a.C. trouxe a paz para Roma. Como agradecimento, César foi proclamado imperador vitalício pelo Senado com amplos poderes ditatoriais. Recebeu ainda, junto ao primeiro nome, o título imperador, que tinha caráter hereditário. Júlio César foi na Europa a primeira pessoa a acumular o cargo de chefe de Estado e comandante do exército, lançando assim a fórmula de poder seguida depois pelos imperadores e reis da Europa. As designações César e Imperador foram por quase 2 milênios títulos de honra para governantes do mundo ocidental. Os triunfos militares das legiões romanas foram etapas da escalada ao poder sobre o mundo. Os monumentos de suas vitórias dominavam a paisagem da Roma antiga. No Coliseu, o Arco de Triunfo de Constantino, símbolo de sua vitória sobre Maxêncio, no ano 312 d.C. Com base numa visão, Constantino combateu sob o signo da cruz e, grato pela vitória, reconheceu oficialmente o cristianismo como religião. O Arco de Triunfo do Imperador Tito. No ano 70 d.C., ele encerrou vitoriosamente a guerra contra a Judéia, ao conquistar Jerusalém. A vitória de Tito representou o fim do antigo Estado judaico. Começava a dispersão do povo judeu pelo mundo, o que já tinha sido profetizado há 800 anos.
A dispersão se completou com o imperador Adriano. Esses atos de imperadores romanos produziram efeitos trágicos que perduram até hoje na política internacional. Os cortejos festivos romanos foram os precursores das paradas de vitória. Cortejos que muitas vezes duravam dias e que tinham um roteiro fixo. Grande atração para os espectadores eram os prisioneiros e os despojos de guerra. O triunfador, propriamente, só aparecia ao fim do cortejo em quadrigas douradas, cercado por seus funcionários e oficiais. Os monumentos mais impressionantes dos triunfos romanos são as colunas de Marco Aurélio e Trajano. Como antigos rolos de escrita, vemos aqui o desdobrar das vitórias. As conquistas de Trajano permitiram a máxima expansão do Império Romano. Marco Aurélio ainda o defendeu com sucesso contra o começo dos ataques dos germanos. Estas colunas são também símbolo das pretensões de Roma em busca da hegemonia mundial. Alegorias do imperialismo, que, sendo hoje uma palavra odiosa, representava para os romanos um feito extraordinário na área política, econômica e cultural. Os territórios estrangeiros foram não só conquistados, como também explorados e administrados com habilidade. Ter o melhor proveito era a criação de uma rede de estradas funcional. Essa rede se estendia por cerca de 300 mil quilômetros e atravessava o Império da Espanha até a Pérsia e da Escócia ao Egito. Ao centro, em Roma, chegavam 29 estradas. Na época de fato, todos os caminhos levavam a Roma. O mais famoso dos caminhos, a Via Ápia, subsistiu em alguns trechos até os dias de hoje. Originalmente, as estradas foram construídas para o rápido deslocamento de tropas. Depois, tornaram-se vias de ligação de uma economia florescente, com um intenso intercâmbio de mercadorias entre todas as partes do Império. Os romanos realizaram maravilhas técnicas na construção dessa rede de estradas. Atendendo ao objetivo de um tráfego fluente, as estradas foram planejadas tão horizontais e retas quanto possível. Para isso, foi preciso construir inúmeros túneis e pontes. Para atender ao movimento de tropas, foram construídas pontes de madeira. Para o uso constante, pontes de pedra. Pela primeira vez na história europeia, empregavam-se grandes quantidades de cimento e concreto. Este processo permitiu aos romanos levantar edifícios altos apoiados em arcos. Um típico exemplo da infraestrutura romana, os aquedutos. Abasteciam a cidade com água pura que vinha das montanhas distantes. Foram as primeiras canalizações urbanas da Europa. O escritor romano Plínio, nascido no ano 26 d.C., descreveu da seguinte maneira o abastecimento de água a Roma. As fontes passam a tal altura que a cidade recebe água em todas as suas elevações. Levando em conta a quantidade necessária para os banhos públicos, tanques de peixes, edifícios, jardins, e considerando o comprimento das canalizações, o número de arcos, as montanhas perfuradas e os vales aplanados, é forçoso reconhecer que no mundo nunca houve nada tão surpreendente. Um orgulho especial de Roma no tempo do Império, as termas, o estabelecimento público de banhos.
Como exemplo, as termas de Netuno, em Ostia, com seus mosaicos muito bem conservados. As termas tinham uma sauna a vapor, várias piscinas com água morna e uma com água fria, a serem utilizadas justamente nessa ordem. Mas as termas não eram só banhos públicos, mas sim um ponto central da vida comum esportiva e intelectual da cidade. Além disso, havia também estádios, centros de ginástica, lojas e bibliotecas. Já na antiguidade, as fontes romanas eram uma característica da cidade. No entanto, a maioria das hoje existentes surgiu na época do Barroco, no século XVII, tornando-se um modelo para toda a Europa. O Barroco era a expressão de uma filosofia de vida que marcou a própria Roma mais tarde. O poeta Horácio, nascido em 65 d.C., escrevia numa ode: Carpe diem, aproveite o dia. Não pergunte como será o amanhã. Ao sul de Nápoles, em Pompeia, obtém-se ainda uma imagem viva do modo de viver da antiga Roma. Pompeia foi soterrada em poucas horas, no dia 24 de agosto do ano 79 d.C., por uma erupção do Vesúvio. As escavações sistemáticas começaram há 100 anos e não terminaram até hoje. Tem-se a impressão que faz pouco tempo que Pompeia foi destruída. O visitante sente-se transportado ao tempo antigo, como se a vida da cidade tivesse parado no espaço. Os adornos no estuque, as pinturas das paredes, os rabiscos pelos muros como propaganda eleitoral, a herança de um amante decepcionado. Vêem-se estradas harmônicas, praças com templos, galerias de lojas e termas, teatros e salas de gladiadores. O que revela de modo especial o estilo de vida dos habitantes de Pompeia são as moradias. Em contraste com as modestas casas dos menos privilegiados, as confortáveis e luxuosas residências e vilas dos patrícios. A propósito, os jardins interiores cercados de colunas, os chamados peristilos, como também os átrios, serviram de inspiração mais tarde aos mosteiros e palácios em muitas partes do mundo. As famosas pinturas murais das casas dos patrícios inspiraram-se fortemente na arte grega. A palavra romana vila é hoje em muitos idiomas a designação para uma residência requintada nos arredores da cidade. A mais famosa vila dos áureos tempos de Roma é a do imperador Adriano em Tivoli. Foi construída entre 117 e 138 d.C. e, ao contrário de outras casas de campo de imperadores romanos, não se tratava de um palácio com parque, mas sim um sistema de pavilhões de diferentes formatos e funções, ligados por jardins, corredores de colunas e superfícies de águas. Disse que cada uma das partes desta vila representa uma atração especial do Império Romano. As reproduções das colunas em forma humana do templo de Erectaion fazem alusão à riqueza da província romana Acaia, a Grécia Antiga, quando sob o domínio romano. A Hélade, vencida, levou sua arte para o rústico Lácio. Esta frase de Horácio parece concretizar-se na arquitetura da Vila de Adriano. Entretanto, neste luxo insuperável, a vila é também um exemplo do extremo requinte da civilização romana,
o que é visto como uma das causas principais do declínio de Roma. Desde aquele tempo, a riqueza e a pobreza formavam em Roma um grande contraste. A palavra proletário surgiu na Roma antiga e designava o cidadão pobre, originalmente os camponeses trazidos ao país. As vitórias de Roma permitiram aos grandes proprietários usar os prisioneiros como força de trabalho barata. Na era imperial existiam em Roma cerca de 45 mil casas de aluguel. Em geral encontravam-se em estado precário, constantemente ameaçadas de desabar ou pegar fogo. Os aluguéis eram 4 vezes mais altos do que nas outras cidades italianas. Pão e circo era o lema dos donos do poder para manter em seus limites o povo descontente. E assim distribuíam gêneros alimentícios e construíam estádios. Só os circos máximos tinha capacidade para 200 mil pessoas. Aqui realizavam-se as corridas de quadrigas, o que mexia mais com o entusiasmo dos romanos do que a política. E isso era justamente o que os imperadores queriam. Esse anfiteatro foi mandado construir por Augusto, que viveu de 63 a.C. a 14 d.C., como presente ao seu sobrinho Cláudius Marcellus, falecido prematuramente. Nele cabiam de 14 a 15 mil espectadores. O maior anfiteatro de Roma e do mundo antigo era o Coliseu, que ainda hoje é um símbolo da cidade. Tinha lugar para 50 mil pessoas e foi inaugurado no ano 80 d.C., com jogos que duraram 100 dias. Aqui realizavam-se sobretudo as famigeradas lutas de gladiadores, ainda mais apreciadas pelos romanos do que as corridas de quadrigas, pois afinal tratava-se de vida ou morte. Os próprios espectadores podiam determinar o destino do vencido com um gesto positivo ou negativo. O público apreciava também, especialmente, as lutas de gladiadores com animais selvagens, animais esses trazidos a Roma de todas as partes do império com esse objetivo. No século III, a massa começou a exigir que os cristãos fossem atirados aos leões. No entanto, os cristãos rebelaram-se estraga-prazeres, pois não lutavam e iam dóceis de encontro ao martírio. Precisamente esta inabalável resistência passiva e, sobretudo, a disposição de morrer pela crença, trouxeram a vitória aos cristãos. O último dos perseguidores, o imperador Diocleciano, abdicou em 305. Hoje, são pacíficos gatos romanos os donos do Coliseu. Antes de terminar a perseguição, os cristãos praticavam seu credo em parte na clandestinidade, nas catacumbas. Ao contrário do que afirmam as lendas, as catacumbas não eram esconderijos ou moradias de emergência, mas sim cemitérios autorizados oficialmente. Os mortos eram sepultados nos nichos das paredes laterais. Havia cerca de 50 catacumbas ao redor de Roma. Calcula-se que 6 milhões de cristãos foram sepultados nelas. Durante a perseguição, as catacumbas tornaram-se o mais importante ponto de reunião da Igreja Romana Cristã em seus primórdios. Também, os seus pregadores mais admirados, os apóstolos Pedro e Paulo, difundiram aqui a fé cristã antes de serem martirizados no ano 65 em Roma. São Pedro, o pescador da Galileia, é considerado o fundador da Igreja Romana Cristã. Foi o primeiro dos apóstolos. No momento da paixão, negou 3 vezes Jesus, como este lhe havia profetizado. Mas Cristo, ressuscitado, confirmou-lhe a missão de pastor
e destinou-lhe a chefia de sua igreja, como está escrito no Evangelho de São Mateus. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Os papas são seus sucessores históricos. Ainda hoje o Papa abençoa com as mesmas palavras usadas pelos bispos de Roma: Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. O imperador Constantino havia mandado erigir sobre a sepultura do apóstolo Pedro a primeira igreja de São Pedro por volta do ano 320. A atual Basílica de São Pedro foi construída no século XVI. A cúpula de Michelangelo é a reprodução fiel da cúpula do antigo Panteão Romano, um símbolo da tradição de Roma, há mais de 2000 anos, o centro do mundo ocidental. Império Romano. Marcas da história em Colônia, às margens do Reno. Ao fundo, a catedral que teve sua construção iniciada em 1248. No primeiro plano, a torre do antigo muro da cidade, que foi levantado pelos conquistadores romanos no século I depois de Cristo. Lembranças da dominação romana na Alemanha. Vestígios de homens que há cerca de 2000 anos, mais de 1000 quilômetros afastados de sua pátria, protegiam as fronteiras de seu império com essas edificações decorativas. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. Roma levou apenas 500 anos para que em 264 a.C. houvesse estendido seu domínio sobre toda a Itália, desde o Rubicão ao norte até Messina ao sul. Em numerosas campanhas militares, as tropas romanas lutaram pela supremacia no Mediterrâneo. A Macedônia foi conquistada em 148 a.C. Entre 146 e 133 a.C., foram agregadas a Grécia, a África do Norte, a Espanha, a Ligúria e a Gália Transalpina. Nasce o Império Romano. Seus domínios são garantidos pelas muralhas divisórias e por acampamentos militares como o Castelo de Zaal. A reconstrução do Castelo de Zaal, terminada em 1929, documenta a maneira segundo a qual os romanos protegiam as fronteiras de seu império. O castelo foi levantado em torno de 83 depois de Cristo. No começo, era apenas uma base, depois acrescida de um castelo de madeira. Seus muros de pedra só foram construídos por volta de 210. Como todos os demais acampamentos militares, o de Zaal foi também construído obedecendo a um esquema determinado. O pátio interior dá uma falsa impressão de espaço, mas a verdade é que os soldados viviam apertados em seus alojamentos. Cada homem tinha para si e seu equipamento apenas 2,5 metros quadrados. Fato não muito agradável se considerarmos que geralmente o tempo de serviço de um legionário durava de 20 a 25 anos. Nunca houve tranquilidade nas fronteiras romanas ao norte dos Alpes, e isso está documentado pelo grande número de armamentos encontrados. Em seu trabalho penoso, cientistas procuram compor uma ideia geral do equipamento e das armas do exército romano. Capacete de um legionário que lhe protegia também a nuca. Mais caro, entretanto, era o traje dos cavaleiros que, hierarquicamente, eram superiores aos legionários. Todo soldado em missão especial se destacava por seu uniforme. É extremamente difícil reconstituir a forma genuína
pois as pesquisas só se podem basear em pouquíssimas peças originais. Além disso, é claro, nada sobrou das peças fabricadas com material orgânico, tais como plumas e penachos. O equipamento dos legionários se modificou através dos séculos, recebendo constantes aperfeiçoamentos. Não eram só os legionários romanos que serviam no exército. Foram utilizadas também tropas auxiliares das regiões conquistadas, como arqueiros partenopeus ou artilheiros de catapulta provenientes das Ilhas Baleares. Seus vestuários se destacavam por um colorido especial. As pesquisas dos arqueólogos sobre os armamentos permitiram chegar a uma visão geral a partir de dados reduzidos. Uma demonstração genérica de como os conquistadores romanos se vestiam na Germânia há mais de 2000 anos. Uma comparação com o original, no entanto, mostra que não é possível mais captar por inteiro a força de sugestão dos objetos autênticos. Cada máscara fala por si. Uma capacidade de expressão digna de um trabalho artístico. Estes achados demonstram que os legionários não apenas se exercitavam e combatiam. Eles pessoalmente fabricavam tudo de que precisavam. Conseguiam inclusive obter a matéria-prima necessária. Para seus aparelhos, os artesãos militares criaram formas práticas que, em muitos casos, nada mudaram até hoje. Tesouras de ferro foram fabricadas em série, pois a produção não era apenas para atender o próprio consumo. O excedente era fornecido aos comerciantes. Foices para cortar grama e cereais faziam parte do sortimento, assim como estas enxadas, que eram usadas na agricultura e para fins militares, como as obras de fortificação. Até instrumentos especiais, como compassos, eram fabricados aqui. Nas densas florestas germânicas, uma serra era especialmente importante. Restos e reproduções de planas mostram a maestria dos legionários romanos na fabricação de ferramentas básicas. Estes instrumentos, que se enferrujaram com o passar do tempo e que acabaram se grudando para sempre, foram encontrados num poço. Talvez tenham sido escondidos ali, pois eram preciosos naquela época. Enfeites originais de bronze num modelo reconstruído. Na reconstrução do veículo romano, chegou-se à conclusão de que a mola já devia ser conhecida naquela época. Um invento que se perdeu depois e que só veio reaparecer em fins do século XVII. O mesmo se pode dizer do eixo giratório, que já tinha sido encontrado no modelo original deste carro. Também os acessórios já existiam naquele tempo, simbolizando status, como hoje existem os frisos cromados, os enfeites de radiador, os pneus de tala larga e assim por diante. A ponte sobre o rio Mosela em Trier, a mais antiga ponte de pedra da Alemanha. Sua construção começou por volta do ano 140 d.C. As colunas de 12 metros de altura estão enterradas 5 metros dos alicerces. Depois de 1.800 anos, apesar dos estragos causados pelo rio e também das guerras, a ponte resistiu e ainda hoje suporta até mesmo o tráfego moderno. O exemplo mais evidente da cultura urbana de Roma em território alemão. A chamada Porta Nigra, um dos portões principais da cidade romana Augusta Treverorum, que hoje é a cidade de Trier. Essas construções
representavam a presença do poderio romano fora de Roma. Trias se tornou, no século IV, a capital de uma das duas partes em que se dividiu o Império Romano no Ocidente. A importância que os romanos davam à cidade é demonstrada pelas ruínas das termas imperiais, cujos restos de muros se elevam a 19 metros e cuja área chegava a 86 mil metros quadrados, uma das maiores instalações do Império Romano. Mas vendo hoje estas ruínas, não é mais possível reconhecer nelas a opulência da decoração e o colorido magnífico das fachadas. Hoje, em geral, as esculturas antigas guardadas nos museus têm cor de mármore ou arenito. Mas, na verdade, tanto os edifícios quanto as esculturas e monumentos eram pintados com cores muito fortes. O ponto de partida de toda a restauração. Os restos das cores originais, que, em geral, desbotaram com o tempo, como esta pedra da sepultura de um casal. Neste monumento, encontram-se restos de pintura mural, aparecendo a cor da pele e do cabelo. Recuperar a cor original da obra romana é um trabalho difícil, mas fica-se sabendo que quando se tem a coragem de colocar partes absorvíveis diante de não absorvíveis, o resultado é uma sensual alegria de cores, que parece ter sido perdida pelo mundo de hoje. Muitas vezes, o colorido chega a parecer de mau gosto. Caracterizou apenas pela marcante cultura urbana. As pesquisas sobre a colonização no campo encontraram sinais da presença dos romanos também fora das grandes cidades. Escavações em um terreno permitiram aprofundar a visão do sistema econômico romano e de como se garantia, a partir do campo, o abastecimento de aldeias, cidades e instalações militares. Nesta propriedade foi encontrado também um mosaico. Não tem grande valor artístico. Foi feito possivelmente por artesãos com pretensões artísticas e não por artistas da longínqua Roma. Os motivos se inspiraram nos gladiadores e jogos de arena. Possivelmente quem mandou fazê-lo queria mostrar a que emoções teve de renunciar ao vir morar nesta obscura província germana. Por toda parte nesta região plana, encontramos vestígios da colonização romana. Exemplo disso é o começo de um aqueduto romano que antigamente abastecia os locais distantes 100 quilômetros desse lugar. Não se tratava da canalização de uma nascente, mas de um declive por onde vinha a água infiltrada através da rocha porosa. O sistema de abastecimento d'água dos romanos na Alemanha foi tão engenhoso que ainda no século passado suas bases vinham sendo usadas para garantir o seu fornecimento às grandes cidades. As pesquisas arqueológicas comprovam cada vez mais que os romanos eram de fato mestres da exploração e administração racional das regiões conquistadas. Eles adaptavam o mundo a seus objetivos. E ainda mais, onde chegavam, não viam as províncias apenas com olhos ávidos de invasores, mas sim dispostos a incorporá-las como iguais a seu império mundial. O Império Romano obteve sua maior expansão sob o imperador Trajano, no ano 116 d.C.
abarcava então todos os países da zona mediterrânea, avançando pelo Reno através do sudoeste da Alemanha e pelo Danúbio através da Dáquia, que hoje é a Romênia. Enfim, penetrava profundamente no continente europeu. Ia da Bretanha ao norte até o Mar Cáspio a leste, estendendo-se rumo ao sul até o Golfo Pérsico. Exemplo de cidade onde vamos encontrar ainda hoje vestígios dos romanos é Bosra, ao sul da Síria. O Teatro Romano de Bosra. O grupo de danças populares é de Alepo, cidade ao norte do país, e apresenta uma dança de espadas. Quase 15 mil pessoas vieram aqui assistir a este festival de danças populares. Público internacional. Danças de tradição árabe apresentadas num teatro construído pelos romanos. Passado e presente, moderno e antigo se combinam em Bosra, cuja origem remonta a quase 3 milênios. Povos de todos os tempos deixaram aqui vestígios de sua passagem. A Porta dos Nabateus, povo da Arábia Setentrional. Naquela época, Bosra era a capital norte do grande império árabe dos Nabateus. O auge do brilho e da riqueza foi alcançado com o início dos tempos romanos. As legiões romanas marcharam por essas estradas em 106 depois de Cristo. Este arco foi construído no século III em honra ao prefeito Júlio Julianus e da legião Pática Filipiana. O período romano foi substituído pelo bizantino. Bosra já era famosa em torno de 220, como local de residência de um controvertido bispo. Aqui existiu uma grande catedral construída em 512. Pelas ruínas se distinguem uma construção retangular com absides e uma cúpula neutra sustentada por 8 colunas. Segundo este modelo, é que foi erguida a igreja de Santa Sofia em Constantinopla, a atual Istambul. A basílica está ligada a uma lenda relacionada já com a próxima fase histórica. Aqui, o monge Bashira identificou o jovem Maomé, então com 9 anos de idade, como o esperado profeta. Isto aconteceu em 582 e já em 634, Bosra se tornou a primeira cidade síria conquistada pelos exércitos do profeta. A lenda conta, diante da mesquita Maharak an-Naku, o camelo que trazia o primeiro Corão à Síria se ajoelhou defronte do Mirab, que é o nicho que indica a Meca, ainda elegível a inscrição em louvor de Alá. A Cidadela, uma das obras mais espetaculares da arte árabe de fortificação. Inutilmente, vários exércitos cruzados tentaram tomar de assalto estes poderosos muros e torres. Todos os califas aperfeiçoaram a cidadela. O último deles foi o grande Saladino. Só os mongóis conseguiram arrasá-la. Foi, porém, reconstruída e manteve sua importância no Império Otomano, como proteção e albergue para as caravanas e peregrinos que se dirigiam para Meca. Perto de Bosra, cruzavam-se os grandes caminhos, de Constantinopla a Meca e do Golfo Arábico até o Mar Mediterrâneo. Desde o tempo de Maomé, passaram pela ponte príncipes e cavaleiros árabes, comerciantes e peregrinos. Sua história recua a tempos ainda não suficientemente estudados. Quem sabe existia aqui, na época dos Nabateus, uma fortaleza que dominava a planície e as montanhas.
Quando o comércio e as artes floresciam sob os romanos, foi construído o maior e mais belo teatro ainda conservado da antiguidade. Tinha palco e proscênio com 3 galerias para os espectadores, além de um vestíbulo ornamentado de colunas. O revestimento de mármore das paredes acabou caindo, mas as paredes laterais sobreviveram a todos os terremotos. Alternando pedras compridas e curtas, a parede conseguia amortecer abalos. Um truque genial dos construtores romanos. A estrutura do teatro respeitava a divisão em categorias sociais. Embaixo a nobreza e bem em cima as mulheres. Apenas esta parte e o palco eram cobertos. No palco, que foi restaurado em parte, existem hoje armações para os festivais. O teatro foi construído em princípios do século II depois de Cristo. Sua capacidade era de 15.000 espectadores. Estendia-se uma cobertura de seda no espaço aberto, espargindo-se perfume que dele caía como fina névoa sobre o público. As galerias fortemente inclinadas eram apoiadas pelos arcos mais firmes existentes da época. Uniformemente, ponto por ponto, a armação suporta o peso das massas de pedra. Do lado de fora da sala dos espectadores, uma ampla galeria dividindo a área entre o teatro à direita e os muros da cidadela. Claro que este lugar foi utilizado militarmente na Idade Média, como indicam os detalhes para a defesa. Apesar disso, os construtores não dispensaram os enfeites. É bem fácil perceber como utilizaram as colunas para manter a solidez dos muros poderosos. Ao descer o monte, retrocedemos 2000 anos na história. O nível da cidade romana está cerca de 2,5 metros mais baixo do que o atual calçamento. Caminhos para pedestres, protegidos por arcadas, degraus e belos capitéis. Ao lado da estrada, os degraus conduzem ao térreo da fase romana. Acredita-se que aqui havia um depósito para mercadorias perecíveis. Logo a seguir, havia grandes mercados. Eis a continuação da estrada mostrada antes. Só que aqui, ela ainda não foi escavada. No decorrer dos séculos, construíram-se casas estreitas entre as colunas, as quais, ultrapassando a altura dos tetos, suportam hoje os restos de uma autêntica construção principesca. A lenda conta que um rei escondeu aqui sua filha cuja morte tinha sido profetizada. Mas havia um escorpião escondido num cesto de uvas, mandado pelo próprio pai que queria salvá-la. Quando a princesa pegou as frutas, foi picada e morreu. Nesses capitéis, vamos encontrar ainda um pouco do esplendor da antiga metrópole. Faziam parte do Ninfeu, lugar consagrado às ninfas, ornado de estátuas, vasos, fontes e um ramificado sistema de canalização. Bem ao lado, um banho romano ainda com a cúpula. Havia em Bosra várias termas, pois isso era indispensável à vida social dos romanos. Vários complexos faziam parte do palácio. Uma visão dos muros externos e o átrio do palácio. Vêem-se ainda colunas e casas
construídas em meio do cenário da antiguidade. Passado e presente convivendo em Bosra. O palácio, propriamente dito, foi escavado na parte norte. Uma construção bem conservada com 3 andares. Poderia ter sido a sede do governo da província arábica. O salão principal no primeiro andar, com uma abside na direção do ocidente e 3 janelas. Vê-se também aqui a técnica romana de construir pensando nos terremotos. A alternância de pedras longas e curtas. Neste belo palácio viviam não apenas políticos e militares, mas também artistas. No Museu Nacional de Damasco, há uma seção dedicada às estátuas daquele tempo. O material é difícil de ser trabalhado e, nesse contexto, é notável a fineza com que foram cinzelados os motivos na roupa desta estátua. Os artistas daquela época conseguiram criar belas cabeças, e nisso, a cara amarrada dessa mulher talvez seja uma consequência obrigatória do tipo de material usado. Isto aplica-se também a Atena, deusa grega que tomou na Arábia o lugar da deusa local Alat. Ela usava o cinto oriental de serpente e um escudo. Mas, apesar do capacete heróico, o artista conseguiu mostrar no penteado e nas mangas a última moda daquele tempo. Em oposição aos deuses greco-romanos importados, surgia na mesma época a figura do antigo deus nabateu dos ares. Ele continuou sendo adorado mesmo sob o domínio romano, símbolo da sobrevivência das tradições das antigas tribos árabes no Império Romano.